Nós estamos aqui juntos, louvando e engrandecendo o nome do nosso Deus. Hoje, quarta-feira, dia 10 de junho, e nós queremos agradecer a você que tem estado todos os cultos conosco, participando, adorando ao Senhor através do culto online e agradecendo ao Senhor por tudo quanto o Senhor tem feito nas nossas vidas. E eu quero orar agora, entregando esse culto nas mãos do Senhor. Oremos. Deus, nós te louvamos nessa noite, te pedimos perdão pelas nossas falhas e pelos nossos pecados. Te adoramos, ó Pai, porque temos o Senhor como nosso Senhor e Salvador. Entregamos, ó Pai, nossas vidas em Tuas mãos. Entregamos o estudo, ó Pai, que teremos daqui a pouco no livro do profeta Joel, que possamos aprender da Tua palavra, que possamos praticar a Tua palavra. Nós te amamos, ó Pai, rendemos graça a Ti. Fala aos nossos corações cada dia mais. Louvado seja para todo sempre o Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Ser um cego que de novo viu. Eu queria ser um morto que ressuscitou. Como eu queria andar com ele em Cafarnaum. Ah, se eu pudesse estar no barco de onde ele falou. Eu queria ver os magos e a estrela em Belém. A mulher com esperança que nele tocou, comendo pão que sobejou da multiplicação, de reclinar junto ao seu ombro como fez João. Queria ser aquele de Emaús, cujo coração ardia
com Jesus, ser um simples galileu naquele dia, para ver o meu Senhor quando subia. Em nome de Jesus. Queria sobre as águas também caminhar, está naquele casamento da transformação, poder beber do vinho novo que Jesus formou, participar da pescaria que Ele orientou. Eu queria dos leprosos ser o que voltou, ver a luz com a voz que a Paulo transformou. Como eu queria ser capaz de aliviar a dor daquele cabo transpassando a mão do Salvador. Em Jerusalém está, na entrada triunfal também louvar, e no túmulo vazio constatar que Jesus ressuscitou e vive está. Eu queria nem que fosse por um pouco, possa tocar e conversar com o Senhor. Eu queria, mas eu posso, pois pela fé eu sei que Cristo vive em mim. 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 Quero convidar você agora a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 145. Nós estaremos lendo do versículo 1 ao versículo 9. Salmo 145 fala da bondade, da grandeza e a providência de Deus. E quero que você faça essa leitura junto comigo. Diz assim a palavra de Deus: Eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos. Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza inescrutável. Uma geração louvará as tuas obras e outra geração e anunciará as tuas proezas. Falarei da magnificência gloriosa da tua majestade e das tuas obras maravilhosas. E se falará da força dos teus feitos terríveis, e contarei a tua grandeza. Publicarão abundantemente a memória da tua grande bondade e cantarão a tua justiça. Piedoso e benigno é o Senhor, sofredor e de grande misericórdia. O Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Glória a Deus pela palavra do Senhor.
descanso, nas dores eu deixo no altar e levo a paz comigo. Levo a certeza no meu peito de tudo que Ele fez por mim. Eu tenho um Deus
Aquele que tem sede buscar, beber da água que Cristo dá, terá dentro de si uma fonte que jamais se acabará. Aquele que tem sede buscar, beber da água que Cristo dá, terá dentro de si uma fonte que jamais se acabará. A fonte de água viva é o Senhor, e a água é o Consolador, Espírito de vida e louvor, preciso dele. Tu és o Espírito de amor, o meu guia e consolador, enche-me com fogo do Senhor, preciso de ti. Aquele que tem sede buscar, beber da água que Cristo dá, terá dentro de si uma fonte que jamais se acabará. Aquele que tem sede buscar, beber da água que Cristo dá, terá dentro de si uma fonte que jamais se acabará. A fonte de água viva é o Senhor, e a água é o Consolador, Espírito de vida e louvor, preciso dele. Tu és o Espírito de amor, o meu guia e consolador, enche-me com fogo do Senhor, preciso de ti. Fonte de água viva é o Senhor, e a água é o Consolador, Espírito de vida e louvor, preciso dele. Tu és o Espírito de amor, o meu guia e consolador, enche-me com fogo do Senhor, preciso de ti. Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus, a unidade da igreja, salvação para o mundo. Breve estaremos dizendo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Estamos vivendo dias difíceis, dias maus, mas o nosso Deus é bom e a sua bondade dura para sempre. Continuem orando por todas as famílias da PIBCP, por toda a vizinhança que tem sofrido, que tem visto muitas coisas acontecerem, pessoas sendo levadas, vidas sendo ceifadas através e por conta deste vírus. Que o Senhor tenha misericórdia das famílias e que o Senhor fortaleça as famílias da nossa igreja, assim como tem fortalecido uma das famílias, que é a família da nossa irmã Sônia Martins, que tem perdido vizinhos e, por dizer assim, até jovens, e que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor esteja guardando e livrando de todo o mal, toda a sua casa, a sua parentela e a sua vizinhança. Irmãos, vamos continuar orando, porque graças a Deus, esse mal está sendo dissipado do nosso meio. Eu sei que é cedo demais para falar nisto, mas já podemos ver a luz no fim do túnel e saber que essa luz, na verdade, é Jesus, que sempre iluminou o nosso entendimento e sempre brilhou para aqueles que têm esperança no retorno, no regresso da comunhão dos santos e da adoração a Deus. Sem mais delongas, eu convido você a abrir a sua Bíblia em mais um livro do profeta Joel. Louvado seja o nosso Deus, que tem nos dado a capacidade, a graça, a força, a alegria de poder expor
mais um livro da Bíblia e abençoar a tua vida na leitura e na exposição de mais um livro. Que Deus possa estar nos abençoando nesta nova jornada bíblica no livro do profeta Joel, capítulo 1, que diz assim: irmãos, na verdade, como são 20 versículos, eu vou lendo e vou expondo, porque dependendo do tempo, a gente encerra no versículo onde parar e continua. Para que eu não tenha a obrigação de expô-lo todo, eu prefiro ir avançando na exposição neste caso, porque iremos tratar de questões introdutórias do livro e talvez eu vou me esforçar para que conclua o capítulo 1, mas para que não fique, na verdade, também muito longo, qualquer coisa a gente pode parar e continuar na próxima semana. Então, conforme eu vou lendo, eu vou expondo. Eu vou ler do 1 até o 6, e eu vou lendo os blocos de versículos e vou expondo aquilo que, na verdade, Deus tem para os nossos corações. Diz assim a palavra do Senhor no livro do profeta Joel, do 1 ao 6, e aí nós iremos avançando. Amém? Esta é a palavra do Senhor, que veio a Joel, filho de Betuel. Anciãos, ouve isto, e todos os moradores da terra, escutai. Já aconteceu isso em vossos dias, ou nos dias de vossos pais? Contai isso aos vossos filhos, e os vossos filhos transmitam aos seus filhos, e os seus filhos destes às gerações seguintes. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto migrador comeu. E o que o gafanhoto migrador deixou, o gafanhoto assolador comeu. E o que o gafanhoto assolador deixou, o gafanhoto destruidor comeu. Bêbados, despertai e chorai. Todos os que bebeis vinho, gemei por causa do vinho novo, pois foi tirado da vossa boca. Porque uma nação poderosa e inumerável invadiu a minha terra. Seus dentes são dentes de leão e tem presas de uma leoa. Senhor, fala conosco mais uma vez através da tua palavra, Senhor. Ó Deus, que em nome de Jesus o Senhor abençoe as famílias da tua igreja, que o Senhor abençoe, ó Pai, os dizimistas e ofertantes da tua casa, os colaboradores, os abençoadores da tua obra. Ó Deus, pessoas até que não são membros, o Senhor tem tocado no coração e tem abençoado a casa do Senhor. Louvado seja Deus, porque não tem faltado mantimento na tua casa. Bendito seja o nome do Senhor, e que o Senhor continue abençoando a fidelidade dos irmãos, a tua obra e a tua causa. Ó Deus, nos abençoe na exposição da tua palavra, que eu diminua e tu cresça, eu suma para que tu apareça, e a tua palavra encontre um lugar em nossos corações. Em nome de Jesus, amém e amém. Vamos então no início aqui falar do profeta Joel. O significado do profeta Joel significa o Senhor é Deus. Todos conhecem, eu já falei em algumas ocasiões, principalmente quando falamos de nomes do Antigo Testamento que era enraizado, a cultura hebreia, ela era de uma certa forma enraizada. Eles levavam um nome que distinguia o seu caráter e o que o seu pai ou os seus pais queriam com aquele nome. Então podemos perceber assim que o nome de Joel simboliza a soberania de Deus, uma vida devota, religiosa, voltada para Deus. E assim se esperava dos seus filhos, com o nome ao qual eles receberam. Era uma espécie de bênção ou uma espécie de maldição. Já falamos isso em certas ocasiões, mas eu faço questão de repetir. Jabes, provocador de dores, então o seu destino na verdade seria ser alguém que faz os outros sofrer, que provoca dores. Salomão significa paz, e ele reinou 40 anos em paz. 40 anos ele reinou ali em paz. Jacó, suplantador, enganador, e ele cresceu enganando e sendo enganado. Malom e Quilion, os dois filhos de Noemi, significava franzino e debilitado, e os dois morreram ainda quando era jovem. Então podemos perceber assim
que a cultura hebreia era uma espécie de bênção ou maldição no nome, na vida da pessoa que o carregava. Mas Joel, o seu nome significa o Senhor é Deus, apresentando já de início um dos aspectos, um dos atributos de Deus, que na verdade está em torno de todos os seus atributos, que é a sua soberania. E na verdade, quando ele diz só o Senhor é Deus, é bastante religioso, porque está mostrando que só existe um Deus, o único Deus, e que os outros são deuses vãos, inúteis, fúteis, que na verdade só existe um Deus, o Deus de Israel. Então quando ele diz o Senhor é Deus, esse nome, esse significado está sobre o nome de Joel. Ele está demonstrando a soberania, a magnitude e a exclusividade de Deus para o seu povo. Datação: aproximadamente no 4º século antes de Cristo, entre 550 a 450, aproximadamente é que Joel profetizou. Joel também, esse nome aparece pelo menos 14 vezes na Bíblia, mas nenhum está se referindo de fato ao próprio Joel, o profeta, a não ser em Atos 2,16, que faz menção do profeta Joel. Por que ele difere dos outros 13 nomes que aparecem com o mesmo nome, no caso de Joel? Porque o único que aparece como filho de Petuel é o profeta Joel. Então, podemos ver aqui algo interessante já no verso 1, na vida de Joel. A palavra, e Joel também, ele era considerado um poeta dramático. Joel era considerado um poeta lírico e um poeta dramático, porque as suas profecias, embora também já falamos isso do profeta menor, da ocasião da sua profecia, e porque eles são chamados de profetas menores, eram na verdade por causa da pouca obra produzida ou encontrada. Não quer dizer que eles eram de menor importância junto aos demais profetas maiores. Então ele era considerado um poeta lírico porque ele tinha um estilo literário muito peculiar, ele tem uma construção de texto, ele certamente passaria facilmente numa prova do Enem, sobretudo em redação. O profeta Joel, ele tinha uma peculiaridade na sua escrita, e é chamado o seu eu lírico, né? Nos profetas e em todos os escritos literários, encontramos esse título na literatura e na nossa cultura. Então, quando fala que ele era um poeta lírico, é porque através dos seus escritos ele transmitia de fato o sentimento, o seu eu lírico, o que de fato ele estava sentindo. Não era só uma incumbência de transmitir a mensagem, mas ele sentia a consternação de tudo aquilo que ele estava falando para o povo. E ele era considerado dramático porque ele faz um cenário que parece ser sensacionalista, mas não é. Parece que ele é um repórter desses que profetiza não, ele parece um profeta que anuncia, né, como um jornalista que anuncia, que dá uma notícia grave, mas com um certo prazer de estar fazendo aquilo, e apresenta um pouco de sensacionalismo, mas não é. De fato, ele era dramático porque a situação era dramática, era caótica, e exigia do profeta uma intensidade verbal, corporal e sentimental, sobretudo espiritual, de tudo aquilo que ele estava dizendo. O livro do profeta Joel é dividido em 2 partes. Vão anotando as questões introdutórias, porque já entraremos na exposição bíblica. O livro do profeta Joel é dividido em 2 partes. A primeira é do verso 1 ao verso 17, ao capítulo 2, verso 17. A primeira parte do verso 1, do capítulo 1, verso 1 ao 2, 17, e a segunda parte do capítulo 2, 18 a 3, 21, que é onde se encerra o livro do profeta Joel. É dividido em 2 partes, mas vai chegar a parte da restauração, a parte da bênção de Deus sobre a vida do seu povo. O que o livro e qual a mensagem do profeta Joel?
A mensagem do profeta Joel, e o que ele quis passar, que na verdade é a palavra de Deus, é que haverá sempre um castigo para aqueles que vivem no pecado, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E haverá sempre uma mão estendida de Deus para aqueles que buscam um verdadeiro arrependimento e com sinceridade, prostrado diante de Deus, certamente este encontrará a sua redenção. Então o profeta Joel, ele apresenta esses dois extremos, o do juízo e o do perdão, o da justiça e o do arrependimento, mostrando sempre que nunca é tarde demais para se arrepender. Isso tem grandes lições e implicações para nós em nossos dias. Vamos lá. Esta é a palavra do Senhor que veio a Joel, filho de Petuel. O que me chama a atenção é isso, que não são as palavras de Joel, são as palavras, esta é a palavra de Deus que veio a Joel. Ele não é a bênção, ele é o canal da bênção. Ele é o transmissor, não o detentor da bênção de Deus. Ele é, na verdade, quem vai transmitir a bênção de Deus para o seu povo, se colocando como uma espécie de canal de Deus. Então, ele faz questão de já colocar a palavra do Senhor que veio a Joel, filho de Petuel, mostrando uma credibilidade no seu escrito, mostrando que valeria a pena os seus ouvintes na época, não os leitores, porque a ideia de Joel, na verdade, foi profetizar, Deus o chamou para profetizar. Esses escritos são registros que foram encontrados depois. Então, ele falando aos seus ouvintes, estas são as palavras do Senhor que veio a Joel, e provavelmente tendo escrito quando recebeu do Senhor, para que não pudesse de fato esquecer. Então, mesmo lendo, ele estava falando aos seus ouvintes. E o que me chama a atenção é a peculiaridade que tem quando o apóstolo Paulo vai dizer: o que eu recebi do Senhor é o que eu vos entreguei. Ele está tirando o corpo dele fora, está se colocando isento a toda a circunstância que aquela palavra possa causar, todas as consequências que aquela palavra, ao ser dita, viria a produzir. Na verdade, alegria ou tristeza, ele está dizendo: olha, são palavras do Senhor. Ou seja, não reclame comigo, reclame com Deus, porque a palavra não é minha, a palavra é do Senhor. Então, podemos observar essa questão importante que Joel já começa no verso 1. Ele diz no verso 2: anciãos, ouve isso, todos os moradores da terra, escutai, já aconteceu isso em vossos dias? Nos dias de vossos pais? Contai isso aos vossos filhos, e os vossos filhos os transmitam aos seus filhos, e os filhos destes às gerações seguintes. Interessante ele mostrando a catástrofe, a calamidade, o castigo, o cipó, a ira de Deus que viria sobre os filhos da desobediência, que viria para julgar Judá e Sião, sobretudo ali o reino do sul, o reino do norte. Viria assim o castigo de Deus sobre as nações. Ele vai mostrar que, será que já existiu tragédia tal como esta? Irmãos, quando eu li isso aqui, e como o livro foi escolhido de uma certa forma por um sorteio online, quase que virtual, e com certeza mais virtual, eu cheguei a pensar que foi realmente de Deus, e cheguei à conclusão de que deveria ser o livro do profeta Joel. Porque ele já começa falando e questionando algo em que estamos vivendo hoje, uma peste, uma calamidade, com essa pestilência, com esse vírus do Covid-19 que ceifou milhares de vidas. E a pergunta é justamente essa: já ouvi isso antes? Na verdade, vocês vão contar isso para os vossos filhos, os vossos netos. Quem não vai lembrar dessa época de pandemia para contar para os seus filhos que ainda são pequenos, e os filhos contar para os netos, os filhos contar para os filhos e para as gerações seguintes? É muito triste, mas se encaixa muito com a realidade. Mas ele vai apontar uma praga de gafanhotos, apresentando de uma certa forma, a olhos nus, como um desastre natural. Mas Joel vai mostrar que não. Joel vai mostrar que é o juízo de Deus contra os filhos da desobediência. Então, quando ele diz: anciãos, prestem atenção nisso, vocês já viram coisa tal como esta? Olha só o que ele vai dizer no verso 4.
O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto migrador comeu. E o que o gafanhoto migrador deixou, o gafanhoto assolador comeu. E o que o gafanhoto assolador deixou, o gafanhoto destruidor comeu. Bêbados, despertai e chorai, todos que bebeis vinho, gemei por causa do vinho novo, pois foi retirado da vossa boca, porque uma nação poderosa e inumerável invadiu a minha terra. Seus dentes são de leão e tem presas de uma leoa. Essa praga de gafanhotos, e muitos interpretam pelo menos de 5 maneiras, e ficou uma grande dúvida se era uma alegoria, se era literal, se essa profecia, na verdade, era uma linguagem figurada, eram símbolos, era o Apocalipse, mas não, de fato, era uma praga de gafanhotos. Era uma praga de gafanhotos, e quem já foi do campo, conhece alguém do campo, ou tem contato com estudos científicos sobre esse inseto, sabemos que é uma praga devoradora, porque o gafanhoto, ele é insaciável, ele é um animal, ele é um inseto insaciável, a tal ponto que enquanto ele come, ele defeca. Então, de uma certa forma, ele nunca se sacia, então ele vai comer até destruir, até não ficar nada do nada. Era isso. Como o povo vivia da plantação, da agricultura, do campo, uma maneira punitiva de Deus à desobediência do povo era esta praga de gafanhotos. Mas ela tinha um sentido duplo. Tanto puni-lo naquele momento, em suas plantações, porque isso ia ferir. E observem, irmãos, que se não parece realmente o que estamos vivendo com o Covid-19. A ideia dessa praga de gafanhotos era justamente para ferir a economia do povo, para mexer nas finanças, porque o povo estava deixando a sua fidelidade a desejar com Deus. Então, de uma certa forma, atacando a plantação, que era o único meio do povo sobreviver, então acabou-se tudo, porque não teria mantimento, não teria alimento, não teria renda, não teria economia, como o próprio Abacuque cantou, ainda que a figueira não floresça. Esse dia chegou para Israel. Então também está mostrando as nações, essas 4 pragas de gafanhotos, cortador, migrador, devorador. Pode apresentar os 4 estágios desse inseto até chegar um inseto alado, mas também 4 nações que subjugou Israel durante o tempo. A nação babilônica, que por Daniel também é conhecido como a leoa, a Babilônia é a leoa, né? Para Daniel, na profecia de Daniel. Os medo-persas, conhecido também, os medo-persas na profecia de Daniel. Nós temos também os gregos e nós temos também os romanos. Então, esses 4 estágios de uma opressão incessante sobre Israel. Os babilônios, quando os babilônios os deixaram, quem libertou? Quem libertou Israel da Babilônia? Os medo-persas, através de Ciro. Então, quando um pegou, que largou, o outro pegou o que sobrou. Quando outra nação deixou, a outra pegou o que sobrou. E quando a outra nação pegou, a outra pegou o que sobrou. É mais ou menos isso que Deus está mostrando que Israel sofreria ao longo do tempo. Os babilônios, 70 anos. Os medo-persas liberam, mas de uma certa forma ficam subjugados. O tributo aos medo-persas, mesmo livres para adorar, estavam subjugados a uma nação ímpia que também o libertou das garras da Babilônia. Os gregos e depois os romanos, a nação romana, que é a nação greco-romana, conhecida assim, uma espécie de aliança. Então podemos perceber, outra coisa importante que eu aprendo com o livro do profeta Joel, que mesmo os desastres naturais, de uma certa forma, passou pela soberania, pelo crivo de Deus para que ela acontecesse. Às vezes a gente tende a pensar que o desastre natural foi um descuido. Por exemplo, um desabamento
nós chamamos de um desastre natural, porque ninguém estava esperando e aquilo desabou e de repente vimos a derrocada daquele barranco, daquele lugar. Mas quando isso acontece é porque alguém se descuidou. É porque alguém não percebeu que estava ruindo aquela parte, ou percebeu e fingiu que não estava percebendo, ou imaginou que isso nunca ia acontecer com os seus. Natural, muitos pensarem desta maneira. Não é normal, mas natural. Então tendemos a pensar e podemos chegar a esse erro de isentar ou anular a soberania de Deus diante dos desastres naturais. Por exemplo, eu vou voltar nisso porque é o que estamos vivendo hoje. É a realidade dos nossos dias. Eu não posso ficar só falando do gafanhoto, porque o nosso gafanhoto hoje, o gafanhoto do Brasil, o gafanhoto que está destruindo a economia do Brasil, do mundo, se chama Covid-19, coronavírus. Então, se eu não contextualizar, eu vou ficar simplesmente contando história da Bíblia para você. Mas pensa comigo. Exatamente, mesmo sendo algo que surgiu, que não foi criado em laboratório, que talvez não foi criado, que não seja uma guerra fria, então Deus se descuidou para que esse Covid fosse um desastre natural. Então é a natureza seguindo o seu curso, é a natureza sendo soberana sobre os acontecimentos da Terra, um tsunami, um terremoto. Então é a natureza tomando sua própria decisão de, em certo dia, hoje eu vou fazer um terremoto, hoje eu vou causar um tsunami, hoje eu vou causar vou fazer com que esse vulcão entre em erupção. Hoje então eu vou espalhar um vírus sobre a Terra chamado Covid-19 que vai matar milhões de pessoas. Então Deus está à revelia de tudo isso? Então Deus está à parte de tudo isso, que é o desastre natural, é a autonomia da natureza em fazer o que bem entende com as criaturas, com os filhos, com a criação, ou melhor, com a coroa da criação de Deus? Onde está o meu pensamento da soberania de Deus para que eu não entre em desespero total a respeito de tudo que está acontecendo? Qual exercício que nenhuma pessoa, nenhum profissional aprendeu em uma cadeira de faculdade? É se voltar para as Escrituras com os joelhos dobrados, entendendo a soberania de Deus, que não existe desastre natural que possa acontecer na Terra, no planeta, que não tenha passado pelo crivo, pelo aval de Deus no dia, na hora, no segundo de início e de término de tudo isso. Eu creio na soberania de Deus, assim como Joel o apresenta. Então, ao mesmo tempo que aquela praga de gafanhotos era real, era em momento real, na plantação dos israelitas naquele momento, na lavoura dos agricultores, acabando com a economia de Israel e assolando e causando pobreza e morte no meio do povo, era um prenúncio e era um apontamento para aqueles que estavam ligados entenderem que a coisa iria piorar, porque o juízo de Deus iria chegar aos filhos da desobediência. Aquele que não se arrepende dos seus pecados, certamente voltará a cometê-lo. E a única maneira para que você não volte a cometê-lo é se arrependendo com lágrimas diante de Deus. Eu postei essa semana que a água ungida realmente de Deus são lágrimas derramadas de arrependimento. Nenhum povo ao longo da história experimentou um avivamento de oba-oba, um avivamento que viesse acompanhado de riso, de alegria, da unção do riso, ou de um momento de descontração, ou um momento de entretenimento. As pessoas estão confundindo avivamento com entretenimento. Sacerdotes têm levado o povo de Deus a errar, pastores, líderes têm levado o povo a um caminho errôneo, por confundir, ou melhor, muitas vezes até propositalmente, atender a necessidade do povo, lhe dando entretenimento, em vez de fazê-lo voltar-se ao arrependimento.
trazendo lágrimas em vez de... trazendo sorriso ao invés de lágrimas. Não é à toa que você vê títulos de pregações, você não vai parar de rir. Ah, fulano é muito engraçado. Deus não me chamou para ser engraçado. Deus não chamou nós, líderes, pastores, para sermos engraçados, para sermos os líderes do entretenimento. Ele nos chamou, nos convocou através de uma chamada, de um chamamento santo, para levar o seu povo à lágrima, ao arrependimento e ao balançar da cabeça, não a dar cambalhotas, não a saltar de felicidade, não. Na verdade, primeiro vem a lágrima, depois o sorriso que iremos dar no dia em que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Quando eu digo isso, eu não me refiro ao sentido literal, que você tem que viver deprimido, angustiado ou chorando, mas a palavra de Deus tem que nos consternar todas as vezes que a ouvimos, de tal maneira, a ponto de gerar tristeza no coração de um pecador que tem consciência que peca todos os dias. E que todos os dias é digno do perdão de Deus. Se eu entendo e acredito que eu peco todos os dias, e que sou digno, que não sou digno, mas que preciso encarecidamente do perdão de Deus, eu disse digno, mas nós não somos dignos. Somos indignos, mas devemos clamar pelo perdão de Deus. É a mente simplesmente que tenha consciência de que é um pecador e que todos os dias pode ter entristecido o coração de Deus. É isso que Joel quer confrontar, é isso que, na verdade, Deus quer nos mostrar, porque tudo isso que o gafanhoto, o migrador, o cortador... Você já viveu uma semana que parece que você começou a semana com o pé esquerdo? Você já iniciou uma semana ou já viveu uma fase na sua vida que parece que está tudo dando errado? Quando você pensa que está ruim, fica pior. Quando você pensa que não aguenta mais, acontece outra coisa. Você já viveu uma fase, um ano, ou quem sabe um mês, ou quem sabe um dia, que foram só nãos, só coisas ruins, só portas fechadas? Imagina uma nação experimentando isso, do juízo contínuo de Deus sobre os filhos da desobediência, que viviam uma vida à revelia do arrependimento. E Deus está mostrando a praga de gafanhotos. Deus está mostrando e dizendo que o que Ele tem para trazer sobre juízo sobre aquele povo é muito pior. Devemos pensar sobre isso, devemos pensar do nosso comportamento diante desta quarentena, devemos pensar do nosso comportamento, da nossa vida devocional diante desta praga, se realmente estamos entendendo que é um preparo que chamam de desastre natural, de uma coisa da vida que acontece. Não acontece, não é coisa da vida. Deus não nos criou para enfermar, Deus não nos criou para morrer. Na verdade, Deus não queria que o homem morresse, queria que o homem vivesse eternamente, e por isso Ele tem um plano de salvação, de vida eterna para todos nós, porque nada pode frustrar os planos de Deus. E nenhum plano de Deus foi frustrado pela atitude humana. Deus não precisou criar um plano B porque Adão falhou. Não, Deus já tinha o plano da redenção, porque o cordeiro já havia sido imolado desde a fundação do mundo. O nosso Deus não é um Deus de improviso. Tudo passa pelo seu crivo, tudo passa pela sua autorização, tudo passa pela sua destra de justiça. Ele governa sobre o universo. Ele governa sobre o céu, sobre a terra e sobre o mar. Olha o que Joel diz no verso 5. Bêbados, despertai e chorai. Acorda, vocês estão entorpecidos. Vocês estão, e ele vai usar essa linguagem figurada para dizer, vocês só podem estar bêbados. Por quê? Porque eles estavam insensíveis ao que estava acontecendo. Estavam insensíveis até o ponto de viver uma vida de alegria. E na verdade é uma crise e que às vezes eu me pego, e como eu falei antes, não que devemos estar chorando ou lamentando o tempo todo, melancólicos, numa melancolia profunda, não é isso, mas eu fico pensando o comportamento de muitos, eu fico imaginando, não que eu saiba, mas eu fico imaginando o comportamento de muitos diante desse momento tão sério, tão grave que o país, que o mundo está vivendo. Falamos de morte e mortes
e mortes. Mas o que estamos vendo? Lives de entretenimento, de alegria. Sabe para quê? Estratégia de Satanás, para entorpecer a sua mente, para você ficar distraída na alegria, esquecer de chorar pelos seus pecados, esquecer de chorar por esta nação, esquecer de chorar pelo mundo, esquecer de chorar pelo Brasil, esquecer de chorar pela mortandade que tem assolado este mundo. E quando muitas vezes mencionamos em voltar aos cultos, aí bate certo desespero e angústia, porque vai ter que voltar, porque vai ter que voltar a ser visto, porque vai ter que voltar a estar presente, porque vai ter que voltar de uma certa forma com a sua presença, a marcar o seu ponto de presença na presença de Deus. Não, você nunca foi obrigado a estar nos cultos antes, não é agora que você será. Você nunca foi cobrado por não estar nos cultos antes, mas não é agora que você será. Deus conhece os nossos corações e Ele quer de mim e de você lágrimas de arrependimento, para que verdadeiramente o povo de Deus possa experimentar o verdadeiro avivamento. Não existe avivamento na Bíblia, em nenhum momento, sem lágrimas. Desde Esdras, o avivamento foi motivado por choro e arrependimento, e então veio o avivamento. Oração, jejum, súplicas. E a mente entorpecida não se arrepende, não tem sentimento. Um bêbado, uma pessoa que é dominada pelo álcool, e quem conhece alguém assim, infelizmente, a triste realidade é que a pessoa não tem o sentimento, e ela às vezes quando tem um sentimento averso, tem um sentimento ao contrário do que deveria ter na situação. Quando é para rir, está chorando, e quando está chorando é para rir, porque ele perdeu os seus sentidos, está entorpecida a sua mente. E esta geração é a mesma que Jesus falou, que é como um menino na praça que tocou e ninguém dançou. Tocou lamentações e o povo começou a dançar, mas quando era para dançar, chorou, e quando era para chorar, dançou, confundindo por causa da mente que está entorpecida pelo pecado. Então ele diz: bêbados, despertai e chorai, todos os que bebem vinho, gemei por causa do vinho novo, pois foi tirado da vossa boca, porque uma nação poderosa e inumerável invadiu a minha terra. E aqui essa nação de gafanhotos, simbolizando os babilônios, são dentes de leão e tem presa de uma leoa. Dificilmente, após o leão abocanhar a presa, a leoa, essa presa escapa, porque ele tem uma mandíbula poderosa. E essa mandíbula do leão, esses dentes, é a justiça de Deus sobre os filhos da desobediência. E os profetas, tanto Abacuque, Ageu, Jonas, nós iremos ver isso em todo o Novo Testamento. Eles entenderam isso desde o início. Esdras entendeu isso. Josias entendeu isso na restauração do templo, quando encontra a Bíblia. Eles entenderam que a única maneira de Deus retardar ou aplacar a sua ira era através de lágrimas, de choro, de arrependimento, de um coração sincero. Como Davi vai dizer, um coração quebrantado e contrito, tu não desprezarás, ó Deus. Nós vamos ver também quando o rei Ezequias recebe a notícia que vai morrer. E enquanto o profeta Isaías está indo embora, Ezequias vira para a parede e chora. Amargamente ele chora e diz: Senhor, eu sou teu servo, eu sempre fiz tudo perfeito diante da tua presença, eu segui os conselhos dos meus pais em te seguir. E ele chora. E Deus, o profeta ainda está no pátio, Deus manda Isaías voltar e dá mais 15 anos de vida para Ezequias. E nós podemos ver isso. Nós podemos ver o desespero de Joel dizendo: chorem! PBCP é momento de chorar no joelho, se não chorar com lágrimas. O povo de Deus tem que andar com as pálpebras, com os olhos molhados de chorar. Primeiro, por uma nação que não se arrepende. Segundo, porque em meio a esta pestilência, essa mortandade, a corrupção está cada vez maior no país, no mundo, principalmente no nosso estado. Em meio à calamidade, milhares e milhares sendo desviados da saúde e pessoas morrendo porque não tem leito.
E aí a questão, a pessoa está morrendo por causa do vírus ou porque não tem o necessário para que seja tratada e sobreviva? Então precisamos entender isso, tirar o vinho da... Não é o momento da alegria, não é momento de cantar, não é momento de festejar, é momento de se quebrantar, de se prostrar, de chorar por você, de chorar pelas famílias enlutadas e de chorar por esta nação que está cambaleando como bêbada, entorpecida diante de tudo que está acontecendo, alheia ao juízo de Deus. Porque as pessoas não entendem isso, porque é mais fácil acreditar que isso não tem nada a ver com o juízo de Deus, porque é mais fácil acreditar que não, Deus não tem nada a ver com isso não. Quem foi que disse que Deus não tem nada a ver com isso? Claro que Deus tem tudo a ver com isso, porque Ele controla o universo, está na palma das suas mãos, Ele tem tudo a ver com esse coronavírus, Ele tem tudo a ver com tudo que está acontecendo no mundo. E as pessoas dizem, não se preocupem, não é o juízo de Deus. Os do entretenimento. Não, isso não tem nada a ver não, tá? Esse vírus aí foi alguma coisa que deu errado, os chineses lá comendo morcego e aí escapou o vírus e tá pegando geral. Não tem nada a ver com o juízo de Deus não, tá? Podem dormir tranquilos, podem ficar suave, tá? Podem festejar, podem fazer, se alegrar aí, liga na Smart TV, uma live de sertanejo, começa a dançar na sala. Porque não tem nada a ver esse vírus aí com o juízo de Deus, não tem nada a ver para ensinar nada para o povo de Deus não, tá? Isso aí não quer ensinar nada para a gente não. E o interessante é que quando essa pergunta é feita, com o que você tem aprendido com esse coronavírus, poucas respostas e quase nenhuma, o silêncio toma conta. Onde e até quando não iremos viver e nos voltar para as Escrituras? Até quando vamos viver uma vida como se estivéssemos bêbados, entorpecidos, que não estamos percebendo o que está acontecendo, onde uma pessoa que está aparentemente bêbada usa aquilo como desculpa para fazer qualquer coisa e no outro dia dizer, não me lembro. Deixa, releva porque ele estava bêbado. Releva, ele não lembra de nada porque a mente estava entorpecida. E muitos estão se fazendo de bêbados, estão se fazendo de entorpecidos, fingindo-se para escapar do juízo de Deus. Mas a minha Bíblia diz que nem os loucos errarão o caminho. Ponto. Devemos pensar sobre isso. Por isso eu fico aqui no verso 5 e 6. Bêbados, despertai e chorai, porque bebeis vinho, gemei por causa do vinho novo, pois foi tirado da vossa boca, porque uma nação poderosa e inumerável invadiu a nossa terra. E aí vem dizer para mim que o que está acontecendo, Deus não tem nada a ver, que não tem nada a ver com o juízo de Deus, que não são sinais do final dos tempos. Vai me dizer que esta pandemia não faz parte de Mateus 24? Você vai me dizer que esta pandemia não faz parte de um plano apocalíptico de Deus? Será que as pessoas têm coragem de tentar diluir a teologia, a Bíblia, para minimizar isso que está acontecendo? Mesmo sabendo, no plano soberano de Deus, que nenhum plano de Deus pode ser interrompido na minha e na sua vida sem que antes ele conclua, e que uma pandemia, um vírus não pode interromper o plano de Deus na minha e na tua vida. Deus não pode ter um plano para mim para 2027, 2028, planos esses que eu não sei, quem sabe é Deus. E vem 2020 e o vírus interrompeu o plano de Deus. Não. Jó disse, antes eu te conhecia de ouvir falar, hoje os meus olhos te veem. Eu sei que tudo tu podes e que nenhum dos teus planos podem ser impedidos. Soberania de Deus. Mesmo tendo essa consciência,
que devemos fazer a nossa parte, ficar em casa, higienizar as mãos, usar máscaras, fazer tudo o que tiver que fazer para nos preservar. Eu acredito no Salmo 139, que todos os meus dias foram anotados no teu caderno. Tal ciência maravilhosa demais para mim, tão grande é a soma delas que eu não posso alcançar. Isso me conforta o meu coração. Isso me faz dormir em paz. Mas não venham dizer os profetas da última hora, os profetas da pandemia, que isso não tem nada a ver com o plano de Deus, com o juízo de Deus. E os gafanhotos na plantação não tinham a ver. Nós vamos ver isso mais à frente, na continuação da próxima semana, ainda do capítulo 1 de Joel, porque tem coisas muito importantes aqui, necessárias de serem abordadas, e eu não quis passar por cima. Mas iremos ver na continuidade do capítulo 1 ainda, se de fato Deus não usa aquilo que os homens vão chamar de desastre natural como a sua vara para punir os desobedientes e para ensinar os obedientes, para alertá-los. É um sinal de Deus dizendo: fica ligado, vaso, fica ligado, irmão, fica ligada, irmã, porque isso só é um ensaio do que realmente virá. Você tem noção do que realmente virá? Jesus disse que haverá pranto e ranger de dentes, que será acorrentado o Satanás e seus demônios, o falso profeta, a besta, o anticristo. O firmamento se derreterão. Os firmamentos se derreterão. As estrelas cairão do seu firmamento. Vocês têm noção que o planeta Terra é menor do que muitas estrelas, milhares de vezes menores? Eu não sou astrólogo não, mas o pouco que eu estudei, milhares e milhares de vezes maior do que o planeta Terra. Essas estrelas que você olha para o céu e vê inúmeras delas, você vê que você não consegue contar uma só dessa. Pode ser maior milhares de vezes do que o planeta Terra. E ela está lá, e você aqui olha para ela de forma minúscula. Mas tudo é uma questão de ótica. Mas são meteoros gigantes. Que um deles pode, um só desses meteoros pode devastar o planeta Terra. E por que isso não acontece? Por que o Sol nasce e se põe em uma distância que não pode encostar muito da Terra? E aí nós estamos vendo aí muito falar do aquecimento global. E se encostar um pouco mais, acaba com a humanidade queimada pelo Sol. Porque existe um Deus que controla não só o planeta Terra, Ele controla o universo, os planetas na palma das suas mãos. Acordem, despertem, chorem, gemam, lamentem pelo povo, lamentem pelas más notícias, chorem pelos mortos. Chorem no sentido de lamentar, de orar. Se não tiver lágrimas, não precisa forçar. Mas se curve, se não tiver lágrima, se não tiver voz, use seus gemidos, porque o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque não sabemos nem orar como convém. E Joel parece que encontra o bêbado e sacode. É por isso que ele é considerado poeta lírico, porque você lendo, você já imagina ele pegando no bêbado e dizendo: bêbados, despertai e chorai, acorda e chora. Ele não está mandando acordar e se alegrar, acorda e chora. Abre os olhos e chora. Irmão, irmã que me escuta, na exposição de Joel hoje, acorda e chora. Acorda e chora, desperta,
na tua vida espiritual, na tua vida de oração, na tua vida de jejum, na tua vida de leitura da palavra. Desperta, acorda e chora. O que é chorar? Se arrepender, lamentar, clamar, interceder, jejuar, buscar, pedir a Deus uma solução para tudo o que está acontecendo. Porque para nós que somos povo de Deus, para mim, com simples e raso conhecimento das Escrituras, eu consigo ver esta pandemia lá em Mateus 24, no princípio das dores, quando ele diz que ainda não é o fim. Assim como já estamos vendo pai matando filho, filho matando pai, já há anos. Nora contra sogra, filho contra pai, pai contra mãe, tudo isso aí já estamos vendo há anos. Mas essa pandemia não, ela não faz parte. Foi na Europa, matou milhares, na China, no mundo inteiro, no Brasil, assolando, pessoas tropeçando, como disse no último capítulo de Naum, tropeçando sobre mortos, sobre cadáveres, sem ter lugar para guardar. Não, Deus não tem nada a ver com isso, isso não tem nada a ver com juízo divino. Satanás está querendo entreter a tua mente, está querendo te distrair com outras coisas, para que o dia do Senhor venha como ladrão e pegue você. Acorda e chora. Que Deus nos abençoe. Continuaremos na próxima semana, a partir do verso 7. Vamos orar? Senhor meu Deus, fala conosco. Ó Deus, ministra em nossos corações a Tua palavra. Ó Deus, que só fique no coração do Teu povo a Tua palavra. Que só fique no coração do Teu povo. Assim como o Senhor veio e falou a Joel, que só fique no coração da Tua igreja as Tuas palavras. E eu creio que foi todas elas, ó Pai. Mas que o Senhor tenha misericórdia de mim. Fala conosco, ministra em nossos corações. Desperta-nos e nos faz chorar aos pés da cruz, buscando o arrependimento, com o coração contrito e quebrantado, para alcançarmos o Teu perdão. Para que o Teu perdão alcance os governantes deste mundo, para que o Teu perdão alcance a todos, sobretudo os que estão eleitos, precisando de mais uma chance. Tenha misericórdia, ó Pai, daqueles que não podem falar porque estão entubados, mas que estão falando contigo em suas consciências e pedindo perdão dos seus pecados. Ó Deus, continua conosco, em nome de Jesus, e que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, Filho, o poder e as doces e eternas consolações do Espírito Santo esteja sobre esta igreja, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. E o povo de Deus diz: amém e amém.